Seja bem-vindo ao Belenber desta semana. Como é hábito, são meus convidados para analisar os temas que marcaram os últimos dias. Nuno Serafim, Diogo Santos Teixeira e Carlos Almeida, aos três muito bem-vindos. Antes de começarmos a conversa de hoje, olhar para uma das notícias que marca a atualidade. A Europa terá dado um prazo de 6 dias úteis à Grécia para apresentar a lista completa de reformas. O ultimato surgiu esta quarta-feira, no dia em que Alexis Tsipras foi a Moscovo. Já hoje, Atenas garante que pagou os 450 milhões de euros que tinha de amortizar ao Fundo Monetário Internacional. A Grécia garante que já pagou os 450 milhões de euros que tinha de amortizar ao Fundo Monetário Internacional. A notícia é avançada pela Bloomberg. O pagamento acontece um dia depois do primeiro-ministro grego ter viajado até Moscovo para estreitar relações de cooperação comercial e económica com a Rússia e numa altura em que as negociações com a Troika continuam sem chegar a bom porto. Aliás, a Europa está a perder a paciência com a Grécia e deu 6 dias úteis ao país para apresentar uma lista revista de propostas de reformas. Mas os ministros das Finanças dizem mais. Querem que a lista vá além do texto de 26 páginas entregue na semana passada e que seja aceite pelos credores. A notícia é avançada por um jornal grego citado pela agência Reuters. Sem este acordo, que desbloqueia tranche de 7,2 mil milhões de euros que está pendente, as dificuldades financeiras vão agravar-se ainda mais. O calendário de pagamentos da Grécia é apertado. A 14 de abril tem de assegurar o pagamento de salários aos funcionários públicos e pensões que se estima chegarem aos 1,7 mil milhões de euros. No mesmo dia, tem um reembolso de 1,4 mil milhões em bilhetes do Tesouro de 6 meses. A 17 de abril há novo reembolso de bilhetes do Tesouro a 3 meses, no valor de 1.000 milhões e ainda 194 milhões de euros de juros a credores privados. A 20 de abril, a Grécia tem de pagar 80 milhões de euros de juros ao BCE e no dia 1 de maio ficou de pagar mais 200 milhões de euros pelo empréstimo ao FMI. O Eurogrupo reúne-se no próximo dia 24. Antes disso, a 15 de abril, há a reunião do Conselho de Governadores do BCE para rever a ajuda da linha de emergência europeia. Nuno, e parece-me que é para tabelas como esta que víamos agora que provavelmente o governo grego estará ou terá estado a olhar nos últimos meses. A verdade é que já passaram mais de 2 meses, não há solução à vista. Agora, este ultimato que ainda não foi oficialmente confirmado, mas não havendo este, haverá outros, se não for mais a questão do tempo, começa a escassear. Parece-te que, e surgem novamente alguns rumores de que a Grécia estará a preparar a saída eventual da zona euro. Parece que há uma solução possível, olhando para o relatório apresentado na última semana, com medidas que não agradaram aos parceiros europeus. Parece que há ainda uma solução à vista para a Grécia, não havendo cedências, e eu diria que nesta fase já não poderão ser muito curtas as cedências, mas não havendo cedências por parte da zona euro. Bem, o passado recente e menos recente tem mostrado sempre que existe alguma cedência de parte a parte e sempre que, enfim, parece que estamos a fechar o pano sobre determinado capítulo e o final desse capítulo não é positivo, há sempre, ou tem havido sempre, uma janela de saída e algo favorável que permite pelo menos ganharmos mais tempo. No entanto, no caso específico da Grécia, e a tabela que estava aqui na vossa peça, é de facto demonstrativa das responsabilidades que a Grécia, em termos de tesouraria, vai ter e as dificuldades que vai ter nos próximos meses. E, portanto, nós sabemos que eles hoje, precisamente, pagaram 450 milhões de euros ao FMI e, para isso, presume-se que tiveram que fazer, quarta-feira, ontem, uma emissão de um bilhete de tesouro a 6 meses, de cerca de 1.000 milhões, o que demonstra que, em termos a capacidade de tesouraria de curto prazo da Grécia está numa fase mais ou menos terminal. O que quer dizer que, se de facto não houver um acordo, não sei se são 6 dias, porque neste contexto os ultimatos não têm funcionado muito bem, porque um ultimato de facto só funciona bem se houver uma repercussão negativa para o ultimato. E o que aconteceu no passado foi que esses ultimatos não têm, é muito difícil materializar uma repercussão negativa de um determinado ultimato, mesmo a uma voz, ou uma só voz, e mesmo que toda a União Europeia esteja a falar uma só voz a impor esse ultimato a uma Grécia. A verdade é que esse ultimato só será efetivo se houver uma repercussão. E a repercussão mais evidente
seria a expulsão da Grécia da zona euro, e nós sabemos que não é provável que isso aconteça. Portanto, eu não acredito muito que os ultimatos políticos, pelo menos nas próximas semanas, tenham um grande efeito. O grande ultimato é, de facto, a realidade. E a realidade é tão dura quanto uma parede, e é a falta de dinheiro para fazer face a estas responsabilidades que vocês elencaram ali nos quadros. Como vimos, são muitas. No início de maio temos já 1,5 mil milhões de euros, que é um vencimento de algumas linhas de bilhetes de tesouro e também outro desembolso para o FMI. Depois, em junho e julho, temos os vencimentos das obrigações que o Banco Central Europeu comprou ao abrigo do programa SMP, há 3 anos atrás e há 4 anos atrás, e, portanto, enfim, não havendo acordo quanto às medidas, às reformas que este governo do Syriza terá que, enfim, implementar para conseguir a tal extensão do programa de 7,2 mil milhões de euros que a Troika terá que conceder. Enfim, no caso da Grécia já não há Troika, que a União Europeia e o conjunto dos credores terá que conceder. Enfim, então teremos aqui grandes dificuldades nas próximas semanas. Agora, sob o ponto de vista, se olharmos um pouco e nos distanciarmos um pouco mais deste problema e desta especificidade dos últimos meses da situação grega, a verdade é que o Syriza veio tornar mais latente algo que estava escondido, mas que me parece, de certa forma, mais ou menos, enfim, incontornável nos próximos tempos. E estes próximos tempos, mais uma vez estamos aqui no campo da especulação, podem ser semanas, meses ou até anos. Agora, o que o Syriza veio fazer foi, com este tipo de gincana política e este tipo de negociação, veio tornar mais latente algo que me parece incontornável, ou seja, a Grécia tem 26% de taxa de desemprego da sua população adulta, tem 175% de dívida pública sobre o PIB, 300 mil milhões de dívida pública, dos quais 250 aproximadamente são à Troika, aos organismos União Europeia, Banco Central Europeu e FMI, e, portanto, isto parece uma equação muito difícil de resolver, sem haver aqui, sinceramente, acho que não há grande volta a dar, uma forma menos diplomática de default. Uma forma, se calhar, mais similar àquilo que aconteceu em 2012, quando a Grécia fez um default só para os credores, e parcial, só para os credores privados ou para os investidores privados, nos seus instrumentos de dívida de curto prazo e médio e longo prazo. Poderia ou teria que ser para os investidores Neste caso teria que forçosamente, porque, enfim, são as instituições públicas que têm cerca de 85% de dívida pública. Portanto, esta é uma situação, eu não descarto a ideia, porque, de facto, o passado histórico, o passado recente tem-nos feito sempre encontrar uma solução in extremis para resolver um problema de curto prazo. Portanto, eu não rejeito a hipótese de, nos próximos dias, até o dia 24 de abril, a Grécia sair, enfim, com um plano mais ou menos aceitável sob o ponto de vista das reformas que irá implementar no curto prazo e, portanto, a União Europeia a ceder e, enfim, desembolsar aquilo que ficou acordado. Mas também, enfim, o outro cenário estará sempre latente, um cenário em que não existe acordo relativamente a essas reformas, ou não existe vontade por parte do Syriza de o fazer, e, portanto, uma situação de maior urgência ou de maior disrupção nos mercados e no que diz respeito ao cumprimento das responsabilidades do governo grego, podem de facto concretizar-se. Muito bem, Diogo, olhando para a mesma questão e olhando para a situação grega, por um lado temos a questão mais política, obviamente que o governo acaba por perder alguma legitimidade se tiver que implementar toda a austeridade que lhe é imposta, mas parece-me interessante também este ponto de vista do Nuno, que é possível à Grécia tentar baixar alguns destes números que vimos, do desemprego, da dívida sobre o PIB, sem ter um perdão de dívida ou sem ter algum alívio neste ajustamento que terá que ser feito? Supostamente estava a fazê-lo até ao final do ano passado. Ou seja, começava a haver algum regresso de crescimento, algum regresso mesmo em termos de número de empregos, portanto uma descida ligeira do desemprego. Aliás, mesmo este mês, aparentemente a última estatística que saiu, viu o número de desempregados, ou a taxa de desemprego baixar de 0,2%. Portanto, o problema da Grécia é que parou-se uma máquina que estava a começar a rearrancar de forma brusca, tornando de facto obsoleto qualquer
intenção de investimento por parte de estrangeiros, por parte de gregos, por parte de qualquer pessoa que estivesse interessada em, de facto, tornar a realidade da economia grega uma nova realidade. E, portanto, esta quebra de confiança é que agora, independentemente de haver ou não acordo, de haver ou não uma extensão dos prazos, uma abertura de liquidez por parte da União Europeia, torna a recuperação ainda muito mais difícil. Porque, de facto, perdeu-se tempo, perdeu-se confiança, perdeu-se Está quase esgotado a paciência, basicamente. aquele primeiro ultimato, podemos chamar-lhe assim, dado pelo Eurogrupo, e também a verdade é que não surgiram grandes novidades. Tivemos alguns relatórios com medidas, nomeadamente o da última semana, que mais uma vez foi rejeitado por ser considerado demasiadamente otimista, mas não há acordo, não há pré-acordo, não se vê sequer uma possibilidade de acordo nesta fase, o que é estranho. Eu francamente acho que os incentivos para a União Europeia aceitar um acordo a qualquer preço estão cada vez mais a desaparecer, porque agora o risco para a União Europeia ao aceitar um acordo é de implicitamente aceitar também de continuar a financiar uma Grécia que vai continuar a cavar o buraco da dívida pública, porque, tendo em conta a inversão que houve na economia, nos fluxos de capitais, nos fluxos de investimento nas últimas semanas, nos últimos meses, o custo, a fatura para os credores vai ser significativamente aumentada, e creio que não há hoje vontade, intenção da União Europeia de financiar a Grécia para além do que estava firmado até agora. Portanto, os 7,2, se não me engano, mil milhões de euros que faltam desembolsar só representam uma pequena parte do que seria necessário desembolsar se de facto considerássemos que a União Europeia continua a ajudar a Grécia. Ou seja, basicamente, ou pomos mais de 7,2 mil milhões e então temos que pôr, se calhar, mais 30 ou 40 mil milhões para fazer face à incapacidade da Grécia basicamente de recuperar tão rapidamente como se estava a pensar o ano passado, ou então é melhor parar agora de pagar, basicamente. Parece cada vez mais evidente que mesmo que a Grécia aceite, mesmo que haja um consenso quanto a um novo plano com medidas, vai ser preciso dinheiro em caixa para as despesas correntes, como víamos, o leilão de ontem, que é mais um leilão quase de emergência, a pagar praticamente 3% a 6 meses. Exato. Dívida a 2 anos a 20%. Hoje alguns jornais internacionais diziam mesmo que na próxima semana poderá ter que recorrer ao balanço das empresas públicas para pagar salários e pensões, sendo que outros jornais já diziam que já estará a ser feito um pouco às escondidas. Portanto, não há dinheiro. Não, claramente não há dinheiro e, portanto, eu acho que hoje em dia a União Europeia já percebeu isso, já percebeu que a fatura não seria de 7,2, mas de muito mais se for necessário. E pode ser isso que está a acompanhar atrasar. a Grécia. Sim, não creio que haja vontade política na União Europeia, vontade popular também na União Europeia, para ir para além dos valores que já foram desembolsados e dos valores que já foram prometidos. Mesmo contra a vontade, poderá aguentar, poderá não ceder a zona euro? Eu penso que a zona euro não vai ceder. Eu penso que a zona euro vai continuar a exigir um nível de qualidade e de formalismo demasiado elevado para a Grécia se poder conformar, o que significa que mais tarde ou mais cedo vai haver um default por parte do governo grego. Não sei se o ultimato que está a ser dado para a próxima semana se pode concretizar, por exemplo, num fecho, digamos, do sistema financeiro durante o fim de semana. Poderia ser uma possibilidade, o BCE exigir, basicamente, um controle de capitais durante o fim de semana. Embora o prazo seja estranho, também ele, e curiosamente estamos a falar de aspectos estranhos, porque o prazo termina uma quinta-feira e não uma sexta-feira. Portanto, se eventualmente este prazo for oficializado e se for mesmo para quinta-feira, sexta-feira, podemos ter aqui algum caos no país. Vamos ver. Mas claramente já estou com uma probabilidade de default da Grécia nos próximos meses superior a 50% hoje em dia. Carlos, a mesma questão é inevitável e eu juntaria aqui outros aspectos. Num processo negocial tão difícil, com cedências que se esperaria que fossem ou que ocorressem de parte a parte, para já parece não ocorrer, tirando o facto de o governo grego ter deixado cair
por terra a questão do default, embora toda a gente comece a falar agora nessa possibilidade, mas há um aspecto que me parece interessante, que é a postura que se mantém por parte do governo grego e que não traz confiança nenhuma também ao próprio mercado, que é novamente a exigir as questões da guerra, da Segunda Guerra à Alemanha. A questão de esta aproximação recente, ainda ontem de Tsipras estava em Moscou, à Rússia, sabendo que há sanções impostas pela União Europeia à Rússia, dizendo que vai aumentar as trocas comerciais com o país. Há aqui uma série de questões que vão contra aquilo que os parceiros, também eles credores da Grécia, defendem. E, portanto, é também, e pegando na estranheza de todo este processo, é também mais um aspecto estranho. É estranho, mas ao mesmo tempo é importante também realçar que neste momento nunca se falou tanto no cenário de controle de capitais, no cenário do default técnico ou não técnico junto dos credores internacionais por parte da Grécia, mas ao mesmo tempo aquilo que é a periferia, aquilo que é os outros países, aquilo que é a zona euro, haver confiança na zona euro. Portanto, em certa medida, há aqui este efeito de, claro, separar aquilo que é a zona euro e aquilo que é o episódio da Grécia e a eventual saída da Grécia. Mas do ponto de vista da gestão política que a Grécia tem feito nos últimos 2 meses e meio, são claramente reveladores daquilo que não se pode fazer neste tipo de situações, que é cada dia que passa dá a ideia de que a Grécia está-se a afastar mais junto dos seus credores internacionais do que procurar criar aqui pontos de entendimento com esses mesmos credores internacionais. E esta semana há uma entrevista relativamente interessante de um diretor executivo do BCE em que fala sobre o governo grego de uma forma que não é normal a nível do Banco Central Europeu vermos, é que diz que aquilo que estamos a assistir por parte do governo grego é um pouco revelador dos perigos que é ter um governo com pouca experiência e com desconhecimento daquilo que são as instituições europeias. Tivemos, o por que exemplo, é revelador... o representante do Fundo Monetário Internacional em Atenas, que se despediu. Para lá desse mesmo episódio. Portanto, há aqui sinais de muito descontentamento por parte daqueles que são os credores da Grécia. E neste mesmo cenário, e olhando um pouco aquilo que são as alternativas que o governo tem, não sei se haverá aqui um comprar mais de tempo com um eventual cenário de novas eleições na Grécia. Parece-te que, e juntando isso também me parece um aspecto importante, a questão política, e há pouco perguntava ao Diogo precisamente a questão da legitimidade, porque aquilo que o Syriza prometeu foi uma coisa e aquilo que poderá ter que implementar não é uma coisa ligeiramente diferente, é completamente o oposto. Exatamente. Ou bastante diferente no mínimo. Mas esta questão que tu colocavas, a questão mais técnica, parece-te que esta posição, esta postura mais radical, passa a expressão, poderá ser também uma forma de se defenderem face a uma eventual falta de conhecimento técnico, de capacidade técnica ou não, deste governo? Dá-me ideia que a capacidade técnica, não é só o governo que tem a capacidade técnica, é todo o organismo público da Grécia que tem essa mesma capacidade técnica. Agora, aqui é uma questão de vontades políticas. E aquilo que não temos assistido é a vontade política de criar essas linhas de entendimento. Porque a capacidade técnica, e repare-se que a Grécia já está sob efeitos de intervenção já há alguns anos, há cerca de 4 ou 5 anos, ou melhor, 3, 4 anos sobre essa mesma intervenção. Portanto, é mais nessa vertente de falta de entendimento do que propriamente uma falta de desconhecimento, porque é conhecido que há aqui esta falta de vontade de criar entendimentos, e esta questão da Rússia, algumas hipóteses de aproximação também à China, em certa medida afastadas, que revelam o afastamento junto dos credores internacionais por parte da Grécia. Agora, do ponto de vista político daquilo que são a União Europeia, na gestão deste mesmo dossiê da Grécia, é muito fruto daquilo que foi exigido a outros países, que também irá ser exigido à Grécia. E um cenário de default técnico junto dos credores institucionais lança aqui grandes reservas daquilo que será o futuro, mesmo em termos de desempenho do próprio BCE e também daquilo que será os efeitos que depois poderão ser traduzidos quer para Portugal, Itália, Espanha e a Irlanda. Portanto, aqueles que estiveram mais próximos desses mesmos cenários de intervenção. E essa é a grande dúvida e a grande gestão política que as instituições europeias têm que fazer para saber que não poderão dar à Grécia aquilo que não deram aos outros. Este é um dos temas que se olharmos, e falaste da questão dos credores, se olharmos para esta semana, tivemos um dia antes desta amortização, ou seja, esta terça ou quarta-feira, um encontro com o FMI por parte do governo grego.
para que no dia seguinte fosse paga esta 400 milhões. tranche de 450 milhões. Há aqui também um certo antecedente que poderá também levar a que antecipemos este cenário de default que falavas, default técnico, ou seja, começam a reunir-se mesmo antes dos pagamentos, ninguém sabe ao certo o que é que foi falado, dizem que não foram falar sobre o pagamento, Claro que não. da mesma forma que Atenas não foi a Moscovo pedir ajuda, foram só tentar intensificar as trocas comerciais, mas e traduzindo um pouco por miúdos aqui, descodificando um pouco essa mensagem, quando dizes um default técnico, poderemos assistir de hoje para amanhã o governo grego fazer uma conferência de imprensa e dizer, bem, meus senhores, nós não queríamos não pagar ou não cumprir com as nossas obrigações, mas não nos deixaram alternativa e, portanto, não temos como pagar, não vamos pagar mais nada. Não vamos pagar mais nada, vamos aguardar até conseguirmos pagar, ao qual vão aqui fazer uma tentativa de escalonamento da sua dívida, uma moratória inicialmente e depois alargar os prazos, mas aí já com um outro projeto ou com uma outra legitimidade política em cima da mesa no cenário das eleições, no cenário de eleições antecipadas. Essencialmente só se for nessa componente, onde, por lado do BCE, que não admite perdas de capital daquilo que são os financiamentos, é um ponto assente. O BCE não vai admitir, caso contrário, seria, digamos, quebrar aquilo que são os seus estatutos, mas assim haver uma renegociação dos prazos, para lá das próprias taxas de juros implícitas, nesses mesmos financiamentos. É isso que neste momento a Grécia pode semana já há tomar. uma reunião do Conselho de Governadores do BCE, dia 15, precisamente para falarem sobre o ELA, o Programa de Empréstimos de Emergência. E aí também, daquilo que têm sido as decisões recentes do BCE relativamente ao ELA, está-se a apertar o cerco cada vez mais, por todas essas necessidades de liquidez nos últimos 2 meses foram satisfeitas muito via ELA, através dos bancos, e neste momento o Banco Central Europeu está a limitar de forma muito expressiva o financiamento por parte dos bancos sobre a dívida grega. Nuno, olhando para outra questão relacionada, e se de um lado temos todas estas nuvens sobre a Grécia, se olharmos para o resto da zona euro, graças ao papel do BCE, que teve aqui um primeiro mês de quantitative easing mais ativo, mas no caso português, e é importante que se saliente, embora durante alguns minutos, hoje, esta quinta-feira, os juros sobre a dívida há 2 anos no mercado secundário chegaram a terreno negativo, menos 0,04%. É nitidamente um sinal de que esta questão grega está relativamente contida e Portugal vai conseguir passar ao lado, ou como dizia Nouriel Rubini recentemente, se deixar cair a Grécia, os investidores viram-se diretamente para Portugal. Estamos num estágio agora em que toda a gente, todos os agentes, todos os países, toda a nomenclatura da União Europeia acha que um eventual problema na Grécia será mais ou menos contido à própria Grécia, considerando, enfim, a arquitetura e o perfil de crédito de que a Grécia, que constitui a dívida grega. Eu não estou tão ciente disso. É verdade que temos aqui uma rede de segurança muito superior do que por todas as razões do mundo e por várias razões, muito superior ao que tínhamos há 2, 3 anos atrás. Temos um Banco Central Europeu mais interventivo, com um programa de recompra de ativos alargado, temos taxas de juro a zero, praticamente, temos fundos ilimitados no sistema financeiro e, portanto, enfim, estamos mais ou menos salvaguardados nesse ponto de vista. Temos no caso português e em termos de aplicação do programa, fomos bem-sucedidos, conseguimos neste momento ser autónomos na forma como determinamos a nossa política fiscal e orçamental e, portanto, enfim, podemos à primeira vista pensar que podemos estar mais ou menos salvaguardados, não só pelo trabalho que foi feito e que foi bem percepcionado pelas economias e pelas instituições internacionais. Portugal é visto como um bom aluno, tal como é a Espanha. Aliás, a Espanha então tem uma situação económica ainda mais favorável, tal como é a Irlanda. No entanto, eu penso que uma saída da Grécia do euro vai sempre abrir uma caixa de Pandora e, obviamente, vai obrigar a um alargamento dos spreads e ao aumento do risco de crédito. E esse aumento do risco de crédito vai, obviamente, incidir sobre os países periféricos que, apesar de terem implementado programas de ajustamento mais ou menos bem-sucedidos, a verdade é que, em termos de fundamentos macroeconómicos, as coisas não estão ainda ajustadas de uma forma ideal, não é? Portanto, existem assimetrias ao nível do ciclo económico dentro da própria União Europeia, existem taxas de inflação muito baixas e mesmo deflacionárias no caso dos países periféricos, nomeadamente em Portugal,
e, portanto, existem números de desemprego bastante elevados, existe o potencial de crescimento da economia, das economias periféricas, no caso especial de Portugal, que é aquele que nos importa para este tipo de análise, também ainda bastante baixo, apesar de, enfim, de todos os astros estarem alinhados para que em 2015 a economia portuguesa cresça superior ao previsto, até porque temos o preço do petróleo, temos uma economia portuguesa muito dependente do preço do petróleo e, portanto, esta queda abrupta do preço do petróleo vem, obviamente, dar aqui um incremento positivo à taxa de crescimento potencial da economia portuguesa. Portanto, e as taxas de juros em terreno historicamente baixo, como tu referiste, em alguns prazos com valores negativos, embora temos que perceber que alguns destes aspectos só chegaram a este tipo de conforto por questões meramente artificiais. É o caso, obviamente, das taxas de juros. E do caso português? Não estou a ser e do caso português, não estou a ser completamente. E do caso italiano e do caso espanhol também. É preciso lembrar que esta semana o Tesouro Espanhol foi ao mercado primário fazer uma emissão a 6 meses e pagou juros negativos. Exatamente. Portanto, ou seja, não é uma situação normal. Ou seja, quando um determinado credor emite dívida, não é expectável que emita com juros negativos ou que tenha um ganho de capital subjacente a esse pedido de empréstimo. Quer dizer, é uma situação obviamente artificial. Claro que houve trabalho de casa feito por Espanha, houve trabalho de casa feito por Portugal e houve trabalho de casa feito pela Irlanda. E, portanto, obviamente que neste processo de ajustamento dos spreads e de redução dos spreads há mérito, obviamente, dos próprios países. Claro que sim. Não é isso que está em causa. Mas é toda a conjuntura macroeconómica e toda a conjuntura e o contexto de política monetária que existe no mundo inteiro, e em especial nos últimos meses na Europa, que fez com que as taxas de juros viessem para um patamar que seria de difícil previsão há alguns anos atrás. Jamais nós pensaríamos que Portugal tivesse a financiar-se a taxas mais baixas do que os Estados Unidos. Quer dizer, e não faz sentido, só faz sentido porque, obviamente, as curvas de taxas de juros estão indexadas a uma determinada moeda, essa moeda está ancorada numa zona macroeconómica e num determinado sistema de bancos centrais, que é o Banco Central Europeu, e, portanto, Portugal beneficia disso, não é? Portanto, os credores de Portugal basicamente exigem um prémio de risco adicional, que é muito difícil avaliar se o prémio de risco correto ou não, sobre um determinado benchmark, que é uma economia ou um instrumento de dívida, neste caso alemão. Portanto, não nos podemos deter que existem aqui, ou não podemos esquecer que existem aqui influências artificiais para que, enfim, a estrutura de taxas de juro tenha tido este perfil. E, portanto, não é uma situação normal. A primeira influência artificial é o facto do BCE estar a comprar, e não nos podemos esquecer que, se houver de facto uma saída da Grécia do euro, é muito provável que o BCE não fique sem fazer nada, não fique sem ancorar as expectativas dos investidores para todos os países periféricos, que as taxas são para manter baixas. E, portanto, hoje em dia, o BCE comprou, se não me engano, nas últimas semanas, cerca de 2 mil milhões de euros de dívida portuguesa. É provável que, se amanhã a Grécia entra em default e começa a haver alguma tensão expectável sobre a dívida portuguesa e periférica em geral, o BCE entra, compra e faz com que as taxas se mantenham em níveis baixos. Hoje o spread de risco, ou o nível de risco em relação à dívida alemã de Portugal está em 150 pontos base, já esteve em 250 ainda há 6 meses, mais ou menos atrás. Portanto, temos alguma margem, de qualquer maneira, de flutuação. Faz parte dos acontecimentos de mercado, mas acho que hoje em dia não podemos estimar que uma saída da Grécia do euro irá ter consequências significativas para a economia portuguesa, irá ter alguma consequência para os investidores em dívida portuguesa a curto prazo. Carlos, para fecharmos o tema, e ocorre-me o título de um filme que é Os Deuses Devem Estar Loucos, é isso que estamos a assistir no mercado de dívida, e já agora permite-me acrescentar mais um pormenor, embora saiamos da zona euro, a Suíça, que fez uma emissão de dívida há 10 anos com juros negativos. Sim, nos manuais escolares e académicos nunca vimos situação semelhante. Portanto, tudo isto é um mundo novo que estamos a viver aqui na zona euro e também no caso suíço, com taxas de juros negativas, muito fruto também deste movimento que temos assistido nos últimos tempos em termos de inflação. Mas
Pegando na questão da Grécia, só gostava de notar aqui uma coisa. Sim, do ponto de vista de mercados financeiros, um eventual cenário de saída da Grécia estão relativamente contidos, e daí também a importância do Banco Central Europeu depois de tomar medidas para acautelar a inquietação dos investidores. A questão que se coloca e que coloco é, depois da saída da Grécia, o que é que será a Grécia, em termos do contexto geopolítico, e os riscos que poderão advir a partir daí. Nomeadamente esta questão da aproximação à Rússia e alguma instabilidade na União Europeia, mais numa vertente abrangente política, isso também, ela social, mas quais serão os efeitos no dia-a-dia dos gregos, desse mesmo efeito de saída da Grécia e a importância que a Grécia tem do ponto de vista geoestratégico na União Europeia. Mais nessa vertente. Agora, relativamente às taxas de juros e aquilo que estamos a assistir, Portugal, era impossível imaginarmos há 3 anos atrás, pensarmos que 2 anos Portugal estava com taxas de juros negativas, mas é muito claro de que é o trabalho e aquilo que tem sido o papel do Banco Central Europeu e, ao mesmo tempo, também aquilo que são algumas perspectivas positivas para a economia portuguesa. Como dizia o Nuno, é certo que, do ponto de vista de fundamentais, ainda há aqui um espaço a fazer, mas esse espaço precisa de tempo a ser percorrido. Podemos, e neste dizer momento, que nesta primeira fase, ainda muito a quente, o trabalho do BCE está a surtir o efeito desejado, nomeadamente nos juros. Está muito rápido, foi demasiado rápido, quer não só nos juros, quer também na taxa de câmbio, embora isso seja um feito de segunda ordem. Deixa-me só Rapidamente, intervir aqui relativamente à política monetária. Portanto, eu creio que é claro que este panorama de taxas de juros excessivamente baixas é absolutamente transitório pelas razões que nós vimos elencar. Há aqui só depois outro problema, que é um efeito ricochete do caso grego, é que, enfim, os partidos têm dinâmicas muito próprias e são democracias e existem eleições. Portanto, aquilo que aconteceu na Grécia pode ser replicado, obviamente, noutros países, e nós não nos podemos esquecer que vamos ter eleições, aliás, eleições em vários países, e temos que aguardar com grande tranquilidade e com algum receio e algumas expectativas, espero positivas, sobre o que vai acontecer nos próximos tempos e nas próximas eleições que vamos ter em alguns países da União Europeia, nomeadamente Portugal. Muito bem, já continuamos a nossa conversa, fazemos aqui um curto intervalo. Na segunda parte do Bullenberg, olhamos para os Estados Unidos e para as últimas minutas da FED.